Fradinho de São Bento. Era alegre o meu filho e muito afável. Na simpatia de seu riso brando, tornava-se de nós querido, amável, e todos se rendiam, ele falando. Quis ser na terra um monge recolhido à cela pobre só para rezar, mas Deus chamou-o. Foi o escolhido, só restando a saudade a nos matar. No claustro luminoso em que demora, na celeste abadia, em toda hora, está sempre a sorrir e a cantar, salmodiando seu latim precioso, a alternar com o coro harmonioso seus versos para Deus no seu altar. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sim, a propósito, né? Desse texto que eu comecei a rezar aqui, e aí me lembrei da vida do meu filho caçula, lá na casa de César Carlos, sabe onde é? Pois é, ele nasceu ali. E ele era muito bonitinho, assim, que é uma criança gordinha, e bem alvinho, dos olhos claros, lourinho, assim, bem, né? E aí a irmã saiu mostrando ele assim, as pessoas dentro do hospital. E aí foi que disseram para ele que tivesse cuidado para não confundir ele com outros meninos, né? Não misturar com os meninos. E misturar, depois não sabia ser qual era o menino. Ela disse, não, esse aqui não tem perigo, ninguém se confunde. Ele é inconfundível, disse isso. Aí só soubemos quando ele nasceu, que era o Julinho, e quando a mamãe chegou com ele, um menino muito lindo, muito branquinho, rosado, carequinha, se lembrou. Gordinho, tão gordinho, né? Foi aquela festa com aquele menino, bem gordinho, ele era bem gordo. E pronto, e a alegria geral em casa, o papai também sorrindo demais, E ele recebeu o nome do pai dele. Mesmo o pai dele é Francisco de Assis de Arruda Furtado. E ele, Francisco de Assis de Arruda Furtado Júnior, que é o nome do pai. O filho mais novo, os pais ali tinha tudo, não é? E tinha o amor, o carinho. É diferente de uma criança pobre que passa dificuldade, que não tem muita atenção nem nada. E nesse aspecto, as crianças tinham muita atenção dele, quer dizer, muita preocupação dele. Como todo pobre em geral também. Então isso mostrava um sentimento, não é? Um sentimento muito bom, muito humano e até mesmo cristão, com os mais pobres, os mais necessitados. Ele veio coroar a família, né? Porque ele era um menino muito bom e a gente aqui em casa, nós temos um temperamento muito forte, muito forte. E ele, eu não sei, mas me parece que ele deveria ter também esse temperamento forte, porque nenhum daqui escapou desse temperamento forte, né? A não ser que ele tenha sido realmente escolhido desde pequenininho para ter um outro tipo de temperamento. Mas ele era um menino dócil, ele sempre foi manso, foi um menino humilde. Às vezes até me repreendeu algumas vezes com esse meu temperamento colérico, ele às vezes me chamava atenção com alguma coisa. De temperamento manso, humilde, não era briguento, não arranjava briga com ninguém. Era muito calmo, gostava de brincar direitinho. Eu me lembro, ele bem pequeno, talvez uns 3 anos, eu na igreja, assistindo a missa, aí ele falou comigo, não sei o que, lá, o papai do céu está dormindo. Aí ele olhou para o céu e disse, cadê a rede dele? E desde de criança tinha um amor pela Eucaristia, pela igreja, fez a primeira Eucaristia muito cedo também e foi criando esse amor pela Virgem Maria, por São José e foi se interessando em ser religioso. Fui o último a casar
e fui quem introduziu o Júnior, o gosto pelo estudo do latim, o tio Luiz, que era um latinista de primeira, e fui com o Júnior, estudar latim com ele à noite na casa do tio Luiz. Muito recolhido naquele quarto, que tinha uma escrivaninha que abria e fechava, né? Então às vezes eu chegava lá e ele estava lá sentado estudando, fazendo as anotações dele, os livrinhos cheios de riscados, de coisas dele. E ele começou a estudar, mesmo antes de pensar em ser monge, que era o que ele queria, de vocação, ele começou a estudar com o tio dele, latim. Ele estudava latim, era interesse dele. Então ele sabia o que ele queria desde pequeno. E a vocação dele era ser monge beneditino. E ele, como um menino muito inteligente, pegou logo e se apaixonou pela língua latina. E era comum e frequente encontrar o Júnior ao telefone conversando com o tio Luiz sobre latim, tirando as dúvidas, não só com ele, mas também com os padres antigos, os padres velhos, que ainda sabiam latim. A mamãe sempre comprava livrozinho de santo para a gente ler. Tinha até uns quadrinhos, as paulinas tinham. E eu sempre tinha muita enxaqueca e eu não podia ler muito. Então a mamãe, os outros iam ler e eu ficava na rede com a mãe lendo para mim a história de santo. Então, uma tia, minha irmã do meu pai, disse assim, esse menino foi gerado na santidade. Era um menino que lia a vida dos santos, que se preocupava muito com os outros. Quando as meninas chegavam na casa da mamãe com uma roupa assim, um short mais curto, ele queria que usasse só bermuda. Tava com aquele shortinho de algodão que minha mãe comprava, e aí ele dizia pra mãe assim, mamãe, as meninas não podem andar com short desse? Ele sabe de falar, olhe, a moral, olhe Nossa Senhora, vestir com modéstia, né, como Nossa Senhora pediu. E naquela época já estavam começando a usar biquíni, né, já estavam na moda biquíni, e ele não admitia que as meninas, e eu inclusive ia fazendo, as meninas usavam maiô mesmo, o shortzinho era mais comprido. Ia lá na minha mãe e dizia, Fatinha, não pode comprar short curto para essas meninas. O interesse dele era salvar a humanidade, era focado no que todo mundo fosse para o céu, que todo mundo merecia o céu. Ele achava que para obedecer, para não pecar, tem que ser ali, rápido. Radical e rápido. Mas ele queria se preparar mais ainda. E ele tinha um amor muito grande por Nossa Senhora. E ele disse, ele fez um poema desde bem pequeno, falando sobre isso. Acho que ele tinha uns 10 anos de idade. Enamorado de Maria, quer dizer, a pessoa que tem uma devoção muito grande a Nossa Senhora ou a qualquer outro santo, né? Os títulos de Nossa Senhora em latim. Ele estudava e ficava, mesmo antes de estar doente, ele tinha essa prática aqui. Outra coisa que eu observava, ele conversava muito com o doutor Arruda, né? Ficava lá lendo os textos da Bíblia, falando sobre religião. Ele era um menino assim, diferenciado em relação às crianças da idade dele. Ele estudando, ele botava Nossa Senhora de Fátima, botava assim. Aí parava de escrever, ficava olhando. Aí eu passava e dizia assim, você nem estava doente. Juninho, tu já tá olhando para tua namorada? Aí ele olha assim para mim e ria, sabe assim, bem doce assim. Olha aqui, o que é isso? Isso aqui é um livrinho do mistério do Rosário que ele meditava. E desde cedo ele foi muito interessado pelas coisas da igreja. Sempre ele falava muito, gostava de ler muito a vida dos santos. Ele teve contato também com um rapaz da TFP chamado Paulo Dourado, que morava em Fortaleza e que também influenciou o Júnior em alguns aspectos, como a devoção mais arraigada à Santíssima Virgem, embora essa devoção nós sempre tivemos no lar, não é? Mas também o culto à Mãe de Deus, à Santíssima Virgem e alguns aspectos contra-revolucionário e também da crise da igreja.
catequista da salvação. Catequista da salvação. Olha aqui o bispo dando a benção a ele. A minha filha mais velha ia nascer, nós escolhemos o Juninho para ser o padrinho dela. E como ele era um menino de Deus, ia para o convento, nós chamamos também uma tia, minha irmã do meu pai, que era freira, a tia Zita, irmã Carmen, que a gente chamava de tia Zita, para ser a madrinha. Um conhecimento mais adulto do que infantil, não é? E aí falava de política também, de outras coisas. E pelo Código Penal é proibido, era uma contravenção penal. Né? E eu me lembro que ele fez uma carta, ele já sabia escrever, fez uma carta para o presidente da República. O presidente da República proibia aquilo, mandar fechar aquela rinha, que estava maltratando os animais, e lacrou a carta, endereçou ao presidente da República e mandou para o papai. O papai disse que ia mandar, todo mundo. O papai, você vai mandar assim? Não é assim, não. Né? Aí disse que ia mandar. Quer dizer, até com os animais ele tinha... Nazismo. O Hitler aqui matando os judeus. Ele sabia das coisas do mundo. Só que ele tinha uma maturidade espiritual muito grande. A conversa dele era... Todo mundo dizia, se você chegar a ler o livro que o papai escreveu sobre o Juninho, os testemunhos que tem no final do livro são testemunhos de padre, são testemunhos de amigos do papai. Então, a maturidade dele, tanto a maturidade intelectual quanto a maturidade espiritual, era num nível muito, mas muito acima até da gente agora. A maneira dele ser, que ele era um menino muito preocupado com a moral, com a religião. Meu Deus, se ele vivesse hoje em dia, eu nem sei como é que seria. Vivia sofrendo com esse mundo doido desse jeito. Uma vez saiu no noticiário que tinha tido, não sei se tinha sido um furacão ou um terremoto nas Filipinas, um daqueles países ali que tem sempre essas coisas, né? E ele ficou consternado, com pena das pessoas, dos inocentes que estavam morrendo. Ele ficou numa indignação, assim, parecia que ele estava sofrendo passando por aquilo também, né? O sofrimento dele foi muito grande, me lembro muito disso. O Júnior era um menino muito cândido, muito caridoso, e ao longo da sua vida, da sua curta vida, ele demonstrou ser um menino muito virtuoso. Que ele foi, de fato, ele foi um sinal assim de santidade infantil, né? Na idade que você tem que ver, a santidade de uma criança da idade dele não pode ter igual um outro santo, né? Que por exemplo, Santa Teresinha. Não pode, né? Ele viveu pouco tempo, viu? Mas eu acho que ele sempre se revelou assim, uma santidade, um modo de viver diferente, cristão mesmo, cristão, de soldado de Cristo, né? E nem por isso deixou de ser um menino piega. Era um menino comum, como qualquer outro. Brincava, jogava futebol, corria, pulava, entendeu? Andava de velocípede, mas ia à missa, comungava, etc. Tanto é que nos últimos anos ele andava, inclusive, com aquela jaquetinha própria, a mamãe fez para ele, uma jaquetazinha que ele pediu para andar mais com postura, aquela jaquetinha própria daqueles jovens apostolandos da TFP. Fazia muita brincadeira com a gente de Olimpíadas. Ele botava um colchão lá no jardim, naquele jardim de pedra lá. Na verdade era um estacionamento, né? Ele pegava uma corda, esticava naquela grade lá da janela da sala e botava um colchão embaixo e mandava a gente ficar pulando. Era eu e a Ingrid, né? Que só tínhamos nós duas na época. Mandava a gente ficar pulando, dizia que eram as Olimpíadas. Eu devia brincar na mesa dessa, brincava muito, celebrando direto. Celebrando missa. Na sala de visita, aí arrumava como se fosse o altar e pegava a bolacha Maria, passei a hóstia e celebrava a missa. Ele era o padre celebrando a missa.
né, já era o sentimento dele, né? De pureza, de tudo. Então ele tinha um amor muito grande à Eucaristia. Chegar na casa do doutor Arthur, daquela mesona, na sala de jantar, ele lá com o texto, gostava de rezar. Agora, o último Natal dele, ele ia à igreja do Líbano, ajudar lá. Quando eu vi ele saindo com a Marta, todo embolado, Júnior, para tu vai? Não, papai, estou atrasado. Aí eu disse, não, aí peguei e fui passar o ferro, sabe? Porque ele não podia perder. Era muito pontual, assim, sabe? A palavra dele. Ele fazia isso o dia todo, com esse cinzeirozinho na mão, até para se distrair. Era uma das... talvez para se acalmar de alguma coisa, não sei. E a mamãe tinha comprado um carrinho, não sei o que, para ele dar uma criança, no dia das crianças. Ninguém sabia quem era essa criança. Era uma criança que aparecesse. Aí ele passou o dia todo esperando para dar esse presente. Quando foi 5h30 para 6 horas, bateu uma criança, dizendo, eu estava ali no Paulo Salazar, eu nem ganhei presente. Aí ele correu, foi tão feliz de dar o presente, ele estava mais feliz do que o menino estava recebendo. A sua compaixão com os pobres, se ele visse um meninozinho, uma criança pobre, ele ficava condoído, ele sentia muita tristeza, ficava até assim quase que angustiado com a dificuldade que aquela criança passava, fome, etc. O adolescente pediu uma bermuda, ele não tinha o que dar, ele tirou a dele. Eu sei porque ele vinha desabafando, sabe? E o Júnior, para onde é que tu vai comer? Aqui o menino pediu uma bermuda, eu não tenho, eu vou dar logo essa. Ele andava com as camisetas que se você visse, você ia achar graça. A traça fura o algodão e fica aqueles buraquinhos na camiseta. Ele andava com aquelas camisetas, Juninho, vai trocar essa camiseta, Juninho, tá toda furada. Deixa, menina, eu gosto é assim, tem nada não, é tão bonzinho, tão fresquinho, sabe? Não exigia nada dos meus pais, se vestia muito simplesmente, tinha roupas muito simples e até poderia se vestir melhor, poderia já estar pensando em dirigir, mas ele não pensava em nada, em construir nada aqui, nesse mundo aqui fora, e sim lá na clausura do Beneditina. Quando ele recebeu, ele chamou a mamãe particular e disse, mamãe, a senhora traz esse horror de presente para mim, tanta criança passando fome no mundo. Meu pai adquiriu uma fazenda do tio dele e andava de cavalo. Tinha um irmão Martins, um jesuíta, que era um irmão jesuíta, que ia lá com um cavalo bem grande, botava ele pequenininho em cima do cavalo. Ele foi se acostumando a andar a cavalo. E sempre foi sempre dizendo que queria ser religioso, que pensava em ser um monge beneditino, lá da França, um mosteiro francês dos beneditinos. E a gente ficava só achando que era uma ideia boa e que podia acontecer isso e ajudava, avaliava e dava bons conselhos a ele, bons exemplos. Ele é um menino muito bom. E o que mais me marcou é que ele realmente queria ser um monge beneditino, um monge de clausura, coisa que eu tentei, né? Tentei 2 vezes, mas Deus não permitiu que eu alcançasse esse objetivo. Isso aí tudo tem uma história. Esse menino foi educado numa família genuinamente católica, religiosa, então teve uma formação espiritual muito profunda e alimentou todo o seu espírito, né, seu relacionamento com Deus, com a religião, através dessa formação, do exemplo dos pais, até mesmo de nós irmãos, sempre uma família muito unida, muito católica. E ele se interessava sempre assim pelas coisas da religião, e era muito apegado assim a mim, o pai, mais do que os outros. Os outros estavam maiorzinhos, ele era pequeno, um menino muito bonzinho, obediente. A primeira comunhão, fazer os bolos, né? Queimou tudo que foi de ouro. E ele nada, sabe, as coisas materiais, essas coisas que nem... Estudioso, dócil, a maneira de ser. Ninguém via ele com raiva, muito alegre desde criança. Aconteceu isso. A gente, na época de carnaval, uma cervejaria colocou
distribuiu no meio das pessoas um abanador, uma espécie de um leque. Me virei para ele, para o Júnior, e disse: olha aí, Júnior, cerveja tal, alegria da vida? Como é que pode, né? Qual é a alegria da vida? Aí ele não titubeou nem um segundo, disse: é Deus. É Deus que é a alegria da vida, tá vendo? Então aí esse fato me marcou muito, porque uma criança que tinha aí a sua base dos seus 5 anos, não tinha, eu acho que ainda não tinha nem 6 anos não, estava aí 5 para 6 anos, e dizer uma resposta assim tão clara, tão segura sobre um assunto desse, então mostra a espiritualidade que ele estava criando, que ele estava, né, recebendo. Lá na fazenda fazer catequese, eu tinha um rapaz, na agricultura o trabalho é muito sofrido, né? E o menino chamando nome feio, ele chegava lá, o menino, esse menino não pode fazer primeira comunhão, qualquer menino vai fazer primeira comunhão desse jeito. Uma pessoa adulta bateu no seu filho com muita violência, não é? Por uma traquinagem de infância, e o Júnior viu que aquilo era desproporcional, aquilo não era razoável, e partiu em defesa daquela pessoa que era um parente seu, não é? E pegou um pedaço de pau para defender aquela pessoa, que também era uma criança. Uma criança, inclusive, menor do que ele, mais nova do que ele, não é? Mas não agrediu ninguém com isso, apenas fez gestos de defesa do mais fraco, né? Esse foi o único de defesa de terceiro que eu presenciei do Júnior, não é? De defesa de terceiro, de uma violência, de uma possível violência dele, né? Em defesa do direito do mais fraco. Aonde ele chegava, ele procurava, era um menino muito dado, tinha empatia com todo mundo, não tinha uma pessoa que não se alegrasse da presença do Júnior, fosse ele, fosse pessoas da sua faixa etária ou pessoas mais adultas do que ele. Todos se sentiam felizes em sua presença e sempre elogiavam o seu conhecimento além da sua idade. Meu marido era militar e ele chamava meu marido, era capitão na época, ele chamava de capita. E o César sempre gostou muito do Júnior. E ele falava que o Júnior não era desse mundo. Que o Júnior era muito puro e que ia sofrer muito na vida por causa dessa pureza dele. Porque ele via em todo mundo, via sempre o lado bom das pessoas e se preocupava muito com as pessoas. Falava com todos com muita meiguice, com muita caridade, não é? E quando via alguma injustiça, ele se irava, mas isso era raramente. E como estudante, como aluno, era exemplar. Muito estudioso, só tirava notas boas. Foi o primeiro lugar no colégio militar, no concurso colégio militar. E lá os meninos também, é militar, mas também quando eles querem dizer e brincar e fazer o que eles querem, eles pintam e bordam, né? Então ele, não pode, isso é nome feio, não pode falar, nome feio não se pode dizer aqui, né? E ele ficava ensinando os meninos, os colegas dele, né? Pra missa, tem que ir pra missa e tudo. Era assim, ele sempre era o professor. Aí temos aqui calculadoras que ele tinha para estudar, né? Eletrônico, calculadoras. E aí nessa caixa azul ali. E aqui nessa caixa azul, vamos ver, que nem vocês. Pronto, aqui eram as lapelas do uniforme dele, do colégio militar. Sim. As estrelinhas, né? De cada série botavam uma estrelinha. E aqui nós temos a boina dele, do colégio militar também. Eu era um dos irmãos que fui o último irmão a sair de casa, que fui o último a me casar, é que aquele menino nunca
vi o Júnior dizer uma palavra feia que fosse contra a pureza e sempre repreendia aqueles que o faziam. Fosse ele grande, pessoas adultas, ou colegas de colégio, ou colegas de brincadeiras, etc. Até uma vez aconteceu uma coisa engraçada, eu estudava no colégio militar e tinha que cortar o cabelo, se não chegasse lá, perdia os pontos. E ele me aperdia, a mãe não estava em casa. Aí eu peguei uma gilete, a mãe chegou, que diabo que tu tá fazendo a cabeça desse menino? Aí o outro disse, cadê Juninho? Mangaram foi mão de mim, mas não perdi meu ponto. O Júnior passava, às vezes, o dia na escola apostólica dos jesuítas, conversando com os padres e frequentando a biblioteca dos jesuítas lá em Baturité. Conversando sobre latim, sobre coisas de espiritualidade, com o padre Lira, que era o confessor dele e o confidente dele, e outros padres. Ele ficou tão focado nisso, ele estudava tanto, que ele chegou a se urinar de noite, de tanta preocupação, ele perdeu até o controle assim, da preocupação que ele tinha nas coisas que ele fazia, né? E ele era um menino muito sério, muito correto, e ele levou isso tão a sério que ele tirou o primeiro lugar no colégio militar. Era um menino que, com o passar dos anos, foi desenvolvendo o seu intelecto, não só as ciências humanas, mas também a ciência espiritual, as coisas de Deus. Muito dedicado, estudioso ao extremo, uma coisa que eu me lembro, e cumpridor do dever, que nós cristãos temos que ser tudo isso. Os outros implicavam com a gente, era 4 olhos, o meu era cibita baleada. Ele sofreu bullying no colégio militar dos outros colegas, tanto que ele começou a querer não tirar a nota máxima porque os outros ficavam zombando dele porque ele tirava a nota máxima. Sofria, mas ele não reclamava, ele não dizia nada. Ele não queria se sobressair diante da turma porque ele via que os outros se incomodavam com isso, né? Lutava pela pureza dele. Em alguma ocasião na escola, no colégio militar, os colegas apareceram com revistas pornográficas e ele não quis ver, e eles faziam com que, porque viam que ele era diferente, né, e queriam perturbar, e ficavam insistindo, e ele empurrava a revista, não queria saber, e ele sempre contava tudo para minha mãe e para a gente, né. Então isso é um fato de que, além dele, ele ser o testemunho que ele era dentro de casa, ele era na sociedade. Queria ser militar, mas depois, com a maturidade, né, a maturidade espiritual, com o tempo, ele foi descobrindo que a vocação dele era ser religioso, né? Tanto que ele queria ir para o convento, que ele queria ser monge beneditino. Seu aposento, sua cela, ele fazia do quartinho dele, assim como fosse uma cela de monge. Dedicado à leitura dos textos espirituais, da vida dos santos, da recitação do terço e do Santo Rosário, da meditação. Eu guardo ainda na memória. Uma das coisas que ele me pediu é que eu nunca deixasse de rezar o texto diariamente. Foi um pedido dele para mim. Aliás, acho que ele pedia para todos nós, né? O Papa João Paulo II, hoje santo, né? Esteve aqui em Fortaleza e todo canto que o Papa ia, eu levava o menino e o Júnior comigo para ver o Papa, né? Súdito fiel do Papa, assim, ali com o Papa, a todo tempo com o Papa. É um exemplo de que a gente, mesmo tendo, a gente tem que se preocupar com quem não tem. É um exemplo daquele que, mesmo não sentindo as dificuldades, ele deve se preocupar com aqueles que passam as dificuldades, as angústias, as provações desta vida. E nunca reclamava, ele queria estar sempre, ele não se preocupava com roupa, ele não se preocupava com bens materiais. Então ele estava sempre, ele estava sempre mais
mais na parte espiritual do que na parte desse mundo mesmo. Uma pessoa que não era católica, etc., e ele ficou assim, fulano de tal, etc., aí eu disse, olha, fulano, temos que rezar para essa pessoa para que se converta, etc., e ele, no outro dia, eu não me lembro se foi no outro dia, foi na primeira oportunidade que eu tive com ele me arranjou uma oração de São Francisco Xavier, em que São Francisco Xavier compôs essa oração em que pedia a conversão dos infiéis, não é? Essa pessoa depois se converteu ao catolicismo. Meu filho mais velho é adotado. Aí ele disse, eu não quero mais que tenha tendo filho biológico. Naquele tempo dizia da barriga, né? Biológico. Por que, Juninho? Não, porque tem tanta criança precisando de pais. Eu não, mas a natureza, eu conversei com ele. Aí ele disse, você promete que vai adotar outra criança? Eu prometo. Só que meu marido queria, mas quando foi agora, há 3 anos atrás, a mãe da netinha minha morreu e pediu para ficar com a menina, sabe? Aí só é o pagamento, é a promessa. Ele era muito preocupado em fazer a vontade de Deus, porque a santidade eu sempre dizia para ele, seja feita a vossa vontade, ele dizendo para Deus, que a vontade de Deus seja feita na terra, assim como ela é feita no céu, ela tem que ser feita também aqui na terra, pelas famílias, pelas pessoas que conhecem, pelas que admiram. Não, o que eu achei até interessante foi o Júnior proporcionar esse encontro. Que é muito difícil a gente conseguir se encontrar, né? Queria só mostrar aqui uma foto do Júnior. Ele tem aqui, eu acho que uns 12 anos, não sei, ou menos disso, ou um pouquinho mais, mas se vê que pelo semblante dele, pelo olhar, é um menino de um olhar muito vivaz, muito determinado, né? Um menino que tem uma simetria dos lábios, dos olhos, das feições, do nariz, né? Que é uma pessoa que sabe o que quer. Mas, graças a Deus, tudo foi passando e ele lá do céu foi acalmando os ânimos aqui e tudo, e as pessoas conseguindo graças com ele. Eu tive uma trombose, uma TVP. E aí eu senti uma dor inexplicável, senti uma dor muito forte. E aí fui ao médico e tal, não, você está com tendinite, o tratamento é anti-inflamatório, mas você está grávida de 3 meses, não pode tomar remédio, então você vai ter que aguentar a dor e esperar passar. Então eu fui para casa e fiquei lá sentindo dor, esperando o dia que fosse passar ou que eu pudesse tomar algum remédio, né? Porque a gestação estava muito no início. E aí eu comecei a rezar para o tio Juninho, eu ficava deitada, tinha a imagem de Nossa Senhora na minha frente, e eu pedia muito ao tio Juninho, por favor, me ajude, interceda por mim para essa dor. Passar uma dor inexplicável, não tem como explicar essa dor. E aí eu tenho uma blusinha dele, que a mãe me deu, né, que eu acredito que ele intercedeu por mim. E aí eu botava a blusa dele na minha perna, e era quando eu ficava tranquila. Quando eu estava lá, eu me entregava, colocava, pronto, tio Juninho, agora é contigo, cuida de mim, e pronto. Aí eu conseguia dormir, eu me entregava mesmo, eu ficava super tranquila. E aí foram passando os dias, isso foram 19 dias. No 19º dia, que eu vi, minha perna estava preta. Aí eu disse, eita, é circulação. Aí liguei para a mãe. Lembra, mãe? Liguei para a mãe, minha filha, isso é circulação, corra para o médico e tal. Aí liguei, marquei o médico. E quando eu estava indo para a consulta, eu passei aqui na casa da mami. E falei, mami, eu vim aqui, eu já estava estressada. Porque eu pedia para o tio Juninho para ficar boa, né? E a dor ia melhorando, mas a dor não passava. E aí, mãe, eu vim aqui passar a brigar com o tio Juninho, porque faz mais de 15 dias que eu estou rezando para ele, pedindo, e minha dor não passa. Eu estava assim, estressadíssima, porque eu sentia muita dor. E aí, tudo bem, fui lá para o médico, para a consulta. Quando o médico me examinou e tal, que ele colocou a ultrassom na minha perna, ele soltou tudo, botou a mão na cabeça e falou, eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Ele falou, não estou acreditando. Minha filha, era para você podia ter morrido. Há 15 dias atrás, você podia ter morrido. Eu estava com a perna toda cheia de trombose. Minha perna não tinha circulação, a perna esquerda. Não tinha, não passava um sangue na minha perna.
Aí ele ficou impressionado, dizendo que eu podia ter morrido. E aí depois eu liguei, voltei pra cá, mãe, foi depois da consulta. Eu disse, mamãe, eu pedindo pra senhora brigar com o bichinho tava cuidando de mim. O bichinho me protegeu, que eu podia ter morrido, e ele tava lá cuidando de mim e eu brigando com ele. E ele disse que mesmo depois de 15 dias do risco maior, no dia seguinte ele me ligou 6 horas da manhã, dizendo que estava muito preocupado, que ainda assim eu podia ter uma embolia, e que ele ficou impressionado, porque ele disse que eu podia realmente ter morrido nesses 15 dias. E eu me apeguei com o tio Juninho e botava a blusa dele na minha perna e rezava. Era o tio Juninho e Nossa Senhora, tio Juninho e Nossa Senhora. A mamãe dizia que ele tinha muita pena de eu morar na fazenda, sozinha, né? Então, eu vou ficar uns dias com a mamãe e meu marido ligou, vem pra casa, vem que eu tô com depressão, porque ele era muito chegado ao Júnior. Aí eu fui. Passei uns 15 dias, eu sentia, não era uma paz. Só que eu senti a presença dele. Eu não vi, eu não sei explicar, depois da morte. Ele perto de mim. Nós temos aqui, ó, alguns objetos dele. Era tão simples que ele deixou uma caixa com um cadeado, que ele devia guardar as coisas dele lá no armário do colégio militar. Um tecinho dele, que ele dedilhava o rosário. Coisas bem simples, um desodorante que já até não tem mais nada. Até mesmo guardaram até as borrachas que ele tomava soro em casa, né? Eu sonhei que era eu, a mamãe e muitas pessoas que eu não sei quem eram de nós, em frente a uma lagoa. E de repente a lagoa, a água como fosse o chá para mim. Azul, vermelho, coisa. Aí foi descendo a água, foi saindo. Eu digo, mamãe, é o Juninho. Aí ele veio saindo e tinha uma criança. Aí ele saiu muito sério, pegou as mãos assim, sabe? Com essa criança. Aí a mamãe disse, a Maria Tereza. E nem sabia que a mãe dela estava doente. A terrível surpresa da enfermidade foi quando nós recebemos o laudo do exame que deu leucemia. Uma coisa que eu me lembro, que ele pedia a Deus para não morrer de repente, porque ele queria se preparar para a morte. E Deus, ele já estava preparado ao meu ver, né? Durante toda a vida dele, foi um testemunho de cristão. Mas quando ele soube que a aceitação da morte, a pessoa que aceitava a morte, ganhava indulgência plenária, ele ficou muito satisfeito daquilo, daí disse, eu quero a morte. Aí o papai comprava uma pomadinha analgésica, né? Analgésica. É, porque ele fazia aquele exame que ele disse assim, eu fui no e voltei. Aí papai dava, que não era só, não fazia só. Aí ele pegava e mostrava, os outros que iam fazer também, ele ia dar para as mães passando dos outros, sabe? Dividir a pomada. Ele se preocupava muito com os pobres, tanto que quando ele foi fazer o tratamento nos hospitais, que ele viu as mães que vinham do interior com as crianças doentes, ele se preocupava muito com aquilo, ele falava para meu pai, eles davam dinheiro, ele pedia para meu pai dar dinheiro para ajudar essas pessoas no transporte. E anos depois, o meu pai emprestou a casa dele, que nós morávamos desde o nascimento dele, para uma ordem religiosa que hospedavam crianças doentes de câncer com suas mães. Eles ficaram lá por 10 anos na casa dos meus pais, até a ordem construir a sua própria sede. Sempre tive a sensação de que a gente precisava contar a história do Juninho para o mundo. Mas eu sempre achei que ele não ia querer isso, porque ele era um menino muito humilde. Os olhos de meu filho, é o pai dele escrevendo para ele. E o papai muito forte, escrevia um livro sobre ele e tudo, e eu sempre ajudando o papai, até na correção do livro dele, o livro que a mamãe já deve ter mostrado a vocês, né? Agradável a Deus, por ele amado. Eu ajudei meu pai nisso, então era um sofrimento, continuou o sofrimento depois dessa época, porque a gente fica revisando, repensando aquele sofrimento que nós tivemos. Meu filho, Absalão, meu filho, quem me dera que eu morresse em teu lugar. Absalão, meu filho,
filho meu Absalão. E Deus deu mais 5 meses para ele, assim, para ele refletir mais ainda e oferecer todo o sofrimento que ele estava tendo. O mais engraçado que eu achava interessante que ele nunca se revoltou, nunca reclamou porque ia morrer cedo, porque eu vou morrer cedo demais, não vou. Então recentemente eu emprestei o livro que o papai escreveu, da biografia dele, para um padre conhecido nosso, lá de Brasília. E o padre ficou encantado e disse que essa história era para ser uma história, era um exemplo para a juventude de hoje e um exemplo para o mundo, que precisava ser realmente divulgado. E a verdade é que o Júnior até compôs algumas orações, né? Que eu ainda hoje rezo, né? Em homenagem a ele, né? E muitas dessas orações tiradas da Sagrada Escritura, tiradas dos salmos de alguns santos, não é? Então ele era um menino que se preocupava não só com a salvação dele, mas com a salvação dos outros também. E ele, acho que um mês antes, 15 dias antes, não lembro, de morrer, aliás, ele fez bem umas 5, 7 provas um dia só. Porque ele passou do colégio militar, que era um regime muito puxado, para o colégio cearense, que era um cursinho que tinha no cearense, que eu não me lembro mais do nome. Aí ele fez várias provas no dia só, porque ele perdeu as provas por causa do tratamento dele, que era muito intensivo, muito doloroso. O tratamento da quimioterapia, há quantos anos atrás? Era muito difícil. O sentimento de cumprir com o dever era tão grande que ele fez essas provas todas num dia só, sem falar para os meus pais, que quando souberam ficaram preocupados, né? Dele se esforçar tanto nessa questão da obediência. E ele estava até livre disso, se ele não quisesse estudar mais, ele estava até livre, com a doença tão séria que ele tinha, mas ele nunca desistiu. Ele não reclamava de dor, coisa nenhuma. Aí na quinta-feira, no dia de Corpus Christi, ele disse assim, eu queria ir para a procissão. Eu disse, pode ir, não tem nada não, você ir. Aí ele disse, não, mas eu não aguento, tanta dor que eu tenho nas minhas pernas. Aí foi que eu ficou sabendo que ele, quando estava lá nessa semana, sentado do lado dele, cantando Coração Santo, né? Aí quando ele dormia, ele dava seus cortinhos e acordava de novo. Aí ele acordava assim, não, você não pode estar aí, porque você está grávida, você não pode estar aí. Então ele sempre procurando, né? Preocupando com o sofrimento dos outros. Teve um problema de uma pessoa de traição, e a pessoa muito revoltada, ele disse, não, você tem que perdoar. Já na fase da doença dele, já no final, eu ajudei o meu pai a levá-lo ao toalete e ele ficou como que assim um pouco envergonhado e eu disse, meu irmão, não fique envergonhado não, porque quando você era criancinha, todos nós, seus irmãos, ajudávamos o papai e a mamãe com você. E então ele se acalmou, outra vez levando ao toalete, e ele disse que me chamou assim, Juvenal, você é tão bom. Aí eu me lembrei daquela passagem da Escritura, do Evangelho, que Nosso Senhor chamaram, acho que os discípulos chamaram o Nosso Senhor de bom. E Nosso Senhor disse, bom só meu Pai que está no céu. Aí eu disse isso a ele, aí ele olhou assim para mim, riu e não disse mais nada. Muito fraco, praticamente prostrado, meu filho quase não dormiu. Quando tinha de levantar-se, era aparado por mim e por seu irmão Juvenal. Mas a doença apareceu de repente e com 5 meses da descoberta, ele morreu. Foi um choque para todos nós, mas ele morreu conformado com aquela doença. Ele disse para minha tia, um mês antes de morrer, que a minha avó também estava no hospital, teve um problema de saúde sério, e minha tia veio do Rio de Janeiro para cá e parou na porta do quarto dele e perguntou, tudo bem, Juninho? Ele falou, tudo bem. Ele falou, mas eu vou morrer.
Aí ela disse, todos nós vamos, não, mas eu vou morrer logo. Então ele já tinha consciência da gravidade da doença dele. Eu quero a morte. Isso aqui para mim foi uma das coisas que mais me chocou não, me impactou. Foi essa frase dele, quando ele viu que era morte, que era leucemia, que ele sabia que não tinha cura, ele estudava muito, lia muito, tudo. Foi que ele ficou sabendo que não tinha jeito mais, né, que estava no fim. Ele disse, aí eu quero a morte. Porque a igreja diz que a pessoa que aceita a morte, assim, com amor, sem revolta, lá e aceita, tem indulgência plenária. Não passa não. Aí ele dizia, é a morte, eu quero a morte. Mas eu soube que ele estava pior e que estava querendo ir para o hospital. E a mamãe e o papai não estavam achando que fosse coisa para levar para o hospital. Tinha até já falado com o médico e tudo, não sei como foi. E o médico acho que disse que ele fosse para o hospital. Aí eu disse, eu vou já para ir, para resolver essas coisas. Eu vim embora correndo com meu marido. Quando cheguei em casa, na casa da mamãe, eu fui perguntar a ele, ele disse, não estou melhor, estou querendo ir para o hospital, não estão querendo me levar. Parece que ele estava adivinhando que ia morrer naquele dia e não queria morrer em casa, né? Aí ele ficou no quarto, fizeram lá o procedimento, ele ficou tomando soro. E foi quando ele foi dizendo que ele disse primeiro assim, eu quero a morte. A minha tia disse, meu filho, não queira a morte não. A gente tem que querer a vontade de Deus. Ele é que sabe a hora que vai chamar a gente. Aí ele ficou caladinho, não disse nada. Quando ele piorou, acho que ele já estava tendo, porque ele teve paradas cardíacas, aquela ânsia, sei lá de que achar aquilo, que ele disse, é a morte. Ixi, Maria, nessa hora eu fiquei. Aí eu disse, não, Juninho, né? Não sei o que, mas eu vi que ele estava piorando, nós chamamos as enfermeiras, levaram correndo para a UTI, né? E eu fiquei, a única oração que eu sabia rezar nessa hora era ó Maria concebida sem pecado. A biografia do meu tio, bem mais tarde, né? Eu lembro que eu li o livro em poucas horas, em muito pouco espaço de tempo. E eu fiquei completamente emocionado, chorei muito. Ele ia para a faculdade de medicina, né, fazer o tratamento dele, e ele chegava, conversava comigo muito revoltado, com os políticos. Ele dizia assim, esse próximo ano eu vou votar, porque o sofrimento dos pobres, né, eles eram muito sensíveis ao sofrimento dos outros. Os olhos de meu filho, é o pai dele escrevendo para ele. E o papai muito forte, escrevia um livro sobre ele e tudo, e eu sempre ajudando o papai, até na correção do livro dele, o livro que a mamãe já deve ter mostrado a vocês, né? Agradável a Deus e por ele amado. Eu ajudei meu pai nisso, então era um sofrimento, continuou o sofrimento depois dessa época, porque a gente fica revisando, repensando aquele sofrimento que nós tivemos. Aí eu disse para ele, mas padre, o Juninho não ia querer isso. Porque o Juninho era uma pessoa muito humilde, ele não queria que enaltecesse, que ele fosse enaltecido de maneira alguma. Aí ele disse, não, mas não é por ele, não é por ele. É porque é o exemplo para o mundo. Então, uma vida dessa, vivida na santidade, na pureza, na castidade, que era um menino muito puro, ele tinha amigos, ele conversava com meninos da idade dele, mais novos que ele, e ele conversava, ele sabia das coisas, não era que ele era alienado, ele não era alienado. Aí, a última semana dele, eu moro em Basurité, na fazenda, e todo mês que ele tomava quimioterapia, tu vem? A gente era muito grudado. Aí eu disse que nunca ia. Até que a última semana dele, de vida dele, eu sonhei com ele, botando a mãozinha assim, dizendo, Lumena, eu estou morrendo. Aí eu vim para cá. Era justamente o que ele ia. E ele ajudando a mamãe na cozinha, depois do almoço, ele não comia muito. Aí batia o claro e botava a última matinha. E ele do quarto, estudando, rezando. Eu disse, menino, coisa horrorosa, menina, sai dentro desse quarto, é só rezando. Aí ele assim, e tu que não reza? Eu me preocupo tanto contigo porque tu não reza. Tá? Era quando ele estava mais fragilizado assim, que ele cantava mais, né? Quando a gente era pequena, e eu me lembro, por causa do Juninho, a gente era ninado com as canções, os hinos militares, e com as canções religiosas, os hinos religiosos também. Ele gostava muito dessas músicas. Coração Santo, tu reinarás
do nosso encanto, sempre serás. Nessa semana dele para morrer, a mamãe, eu que não sei o que, não sei o que. Eu pensando que ia, mamãe, deixa o menino, ele sabe perto também, sabe? Para ver se animava ele não pensar que ia morrer já, sei lá, o que passou na minha cabeça. Aí ele olhou para mim, olha, eu nunca esqueço aquele olho assim, eu acho assim, aquele cachorro impidão que quer, sabe, assim, bem olhando assim, eu disse, rapaz, dando no meu coração. Quer dizer que ele sabia que ia morrer. O papai entrou com ele, a minha tia Vilma, e depois chegou uma tia, minha irmã da mamãe, que era enfermeira, e ficou com ele, ficaram assistindo. Depois o Luiz chegou, que o Luiz era vigário lá em Cascavel. Mas de manhã, acho que o papai avisou logo que o Luiz tinha ido para o hospital, contou a situação, o Luiz veio para Fortaleza, né? Quando o Luiz chegou, entrou, aí já foi dar o sacramento, dar a unção dos enfermos, aquele negócio todo. Ele até falou que depois que eu não tinha visto, não me lembro, se vi, não gravei, que o padre Moreira, que era tio de um cunhado meu, do marido da Lumena, tinha chegado também, era jesuíta, tinha chegado e tinha entrado também para dar lá o conforto à família. Ele não é que ele quisesse morrer, ele tinha muito amor à vida, muito amor à vida. Era muito alegre, tinha muito amor à vida. Mas quando ele percebeu que era inevitável, ele aceitou a morte. Com muita santidade, com muita calma. Eu sei que estavam lá, todos eles, quando começaram a ressuscitar o Júnior. Ele teve uma parada, ressuscitaram. A segunda, ressuscitaram. Aí ficaram nessa história de ressuscitar, não sei se chegaram a ressuscitar a terceira vez, aí o papai disse, olha, vamos deixar ele morrer em paz. Porque o médico disse que o tórax dele já tinha hemorragia, o tórax dele já estava cheio, encharcado de sangue. O coração puxava e não tinha força de puxar aquele sangue todo, né? Aí parava, porque não ia o sangue necessário para ele continuar batendo. Aí o papai disse, olha, não ressuscitem mais não, deixa ele em paz, deixa ele ir para a casa do pai, porque não adianta não. E o meu genro levantou de madrugada, 1h da manhã, foi buscar o irmão dele lá na estação de trem, estação rodoviária, não sei, lá em Baturité. O fato é que quando eu levantei para beber água e eu estava bebendo água, e aqui do lado tinha uma porta de um quarto, e do lado do quarto tinha uma capelinha. Aí eu vi uma pessoa se levantar de algum canto, parar na porta do quarto, de bermudinha, parar na porta do quarto e entrar na capela. Aí quando eu voltei para minha cama, não olhei, eu vi que era um rapaz, nem pensei que fosse meu irmão ou que fosse alguém, também não estou dizendo se era ele, mas depois dos fatos eu achei que era ele, porque eu jurava que era o rapaz que tinha chegado lá da estação e ele não tinha chegado lá, nem o rapaz, nem meu cunhado. Aí eu fiquei pensando, então só pode ser o meu irmão, que andava aqui pela fazenda e eu tive essa visão dele, mas eu não estava pensando em vê-lo. Quando foi de manhã eu comentei com a Lumena, ela falou, não, eles não estão nem aqui, eles estão lá em Baturité. Coração Santo, tu reinarás, do nosso encanto, sempre serás. E escapulários que ele usava. Não, só isso aqui é o que meu irmão deixou. Quer dizer, ele não deixou, isso aqui não é nada. O que ele deixou foi o exemplo dele, né? Que é maior do que tudo. Não sei porque, até tem umas moedinhas aqui. Acho que era dele. Relógio, que ele botava para marcar o tempo do estudo, da oração. Reloginho. Relógio despertador, né? Eu acho que cada um nessa família absorveu um pouco da sua sabedoria na simplicidade das coisas. Sem nada de extraordinário, né? Foi só vivendo a cada dia com uma vida autenticamente cristã. Eu acho que é mais ou menos isso, né? A pureza dele, a simplicidade que ele deixou de legado para todos os seus irmãos, para os netos, ou melhor, para os sobrinhos, né? E se soubermos que o fim se aproximava nessa noite ou na anterior, dissera a mãe, arrependo-me de haver censurado
os outros. Olha aí que ele estava pedindo, confessando para o pai. Ele foi para o UTI, era eu que estava com ele, eu e a Bilinha, a tia nossa, né, Vilda, que a gente chamava Bilinha, e o papai. Na hora que ele teve as paradas cardíacas, foi precisar levar para a UTI, né? Eu me lembro que eu cheguei, e aí entrei lá na UTI, né, peguei o Santos Óleos, peguei a audição, mas até o Padre Moreira chegou também. Sabia que o Padre Moreira estava lá? O Padre Moreira estava lá, aí eu disse, Padre Moreira, eu dei a unção Júnior, mas eu estou com a cabeça tão... Porque nessa hora, eu não sei nem se eu disse as palavras direito, nem nada, o senhor também deu a unção, aí ele deu também, né? Sob condição ali, a unção dos enfermos. E a gente via pelo semblante, né? Ele assim, até a lágrima correndo aqui do canto do outro, quer dizer, a pessoa tem uma certa consciência, sabe do momento, né? Que começou a piorar, que ele começou a sentir angústia. Primeiro ele disse assim, é a morte. Eu quero. Aí depois primeiro ele disse assim, eu quero a morte. Acho que o sofrimento estava tão grande, né? E aí eu e a Bilinha dissemos assim para ele, meu filho, a Bilinha que disse, meu filho, não peça a morte não, que Nosso Senhor é que sabe a hora exata que tem que levar a gente, né? Ele disse para ele. Aí depois que o negócio piorou, acho que ele estava parando, dando a parada cardíaca, ele disse, é a morte. Aí dessa hora já foi na hora que nós vimos que ele estava... O coração começa a diminuir, o batimento começa a passar aí mal. Aí ele começou a passar mal, chamou as enfermeiras, aí foi aquela confusão de levar ele para a UTI, né? Quando ele morreu, eu fui em casa e a prima nossa, bem perto da gente, veio vindo e vamos levar a roupa dele para ir para o hospital para vesti-lo. Aí abrimos o guarda-roupa, a minha prima disse assim, cadê as roupas do Júnior? Eu disse, não, ele só tem essas roupas. Ele não tinha. Primeira comunhão, tudo era assim. Quando ele morreu, eu saí lá do hospital Antônio Prudente, não sei porquê, fui para casa sozinha dirigindo. Eu achava que quando ele morresse eu não tinha força para fazer nada. Mas eu fui caminhando para casa e pensando nele, pensando na vontade de Deus. E em vez de eu ficar triste, foi me dando uma paz. Eu nem estava triste, né? Eu estava triste, mas também não estava alegre. Mas uma paz assim me invadiu. Me invadiu assim, para não me desesperar, porque ele era como um filho para a gente, como era para a mamãe. Foi muito forte, né? Ele morreu dia de São João, 24 de junho, isso me marcou também. E eu fiquei no corredor e no quarto só rezando a Maria, conseguida sem pecado. Era a oração que eu me lembrava, meu Deus. Aí levaram ele para lá, depois de lá ele já saiu morto dessa UTI. Mas morreu com 17 anos de idade. Ele pegou uma leucemia e morreu. Tinha marcado no cartório, essa pessoa não apareceu de jeito nenhum. Aí eu me valei dele, ô Juninho, faz com que essa pessoa apareça pra gente resolver logo esse problema aqui do cartório. Aí eu saí de um cartório pro outro, não sei que no meio da calçada, encontrei a pessoa que eu precisava estar comigo para resolver meus problemas. Como um guerreiro que enfrenta a morte. Então, por que ele fez isso? Porque ele foi forjado numa escola, pela educação que recebeu em casa, pelas leituras que teve, né? Nessa escola de virtude, nessa escola de sacrifício, que todos nós temos que saber que nós estamos aqui de passagem, que o paraíso não é aqui nesta terra, o paraíso é no céu. Que a vontade de Deus e o céu, a gente se ganha fazendo a vontade de Deus. Nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa. Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Ela disse, Lumena, eu vim aqui para confortar vocês. Nós saímos confortados, sabe? Porque foi assim uma coisa muito bonita. Se a gente pode dizer que um velório seria coisa bonita. Todo mundo cantando, o padre rezando e celebrando, descendo as lágrimas, o papai cantando. Então foi muito bonito. Eu sonhei várias vezes com ele. E o sonho sempre se repetia no cemitério. Eu não sei se é porque eu não estava muito conformada com a morte dele. Eu sonhava que eu chegava no túmulo e quando eu chegava lá, eu via ele lá. Ele estava sempre alegre, sorrindo para mim. Eu dizia,
Aí eu chegava e no sonho contava para a mamãe, ele está sorrindo, ele está vivo, ele está vivo. Então hoje eu compreendo que ele está vivo na eternidade. Que quem morre aqui, não morre. Essa matéria que morre, não? Mas o espírito está sempre vivo, né? Então isso aí me consolou depois de um tempo. A gente morava na Antônio Augusto, eles moravam na Gonçalves Ledo. E a Gonçalves Ledo era caminho para a igreja do Cristo Rei, onde ele assistia a missa toda tarde. Ele ia a pé, né? E ele passava pela casa dessa família todo santo dia. E essa senhora, ela tinha um filho que não sei dizer bem se era da Polícia Federal ou se era da Polícia Rodoviária Federal. Eu sei que a história que a minha mãe contou foi que essa senhora tinha contado para ela que o filho dela estava de férias aqui em Fortaleza e perguntou, mamãe, cadê aquele rapaz que passava por aqui todo santo dia, aquele rapazinho, passava todo santo dia para ir para a missa no Cristo Rei? Aí a mãe dele falou, disse, meu filho, se você não soube, ele morreu, ele teve câncer e faleceu. E aí o rapaz disse, pois mamãe, eu vou contar uma história. Eu estava numa batida policial, eu sei que ele disse que era uma coisa muito grave, muito séria, que tinha um tiroteio e que parece que o amigo dele, que estava trabalhando com ele, foi alvejado do lado dele. E ele ficou muito preocupado porque ele viu que o negócio estava feio, né? E digo, eu vou pedir a ajuda dos céus, porque o pai dele já tinha falecido. Vou pedir a ajuda dos céus porque o negócio está feio. Então ele pediu a ajuda dos céus e eu não sei se ele viu ou se ele sentiu a presença. A gente tem que ir procurar essa história mais a fundo para poder ser uma coisa mais precisa, né? Um depoimento mais preciso. Mas disse minha mamãe que ele tinha sentido ou visto a presença do pai dele e do Juninho perto dele, protegendo, né? E ele não entendeu porque ele tinha a presença do Júnior lá também, porque o pai dele, ele sabia que o pai dele estava no céu, tinha falecido, né? Agora o Júnior, ele não entendia. Aí agora eu estou entendendo porque que ele veio em meu socorro também, porque ele está no céu. Ele veio em meu socorro porque eu estava numa situação de extremo perigo. Missa de sétimo dia, meu marido, ele disse que viu, e eu não sei, acho que foi um sonho. Ele disse que viu o Júnior, do mesmo que ele ficava, bermudinha, blusinha, era aberta, com o texto na mão. Aí disse, Júnior sentou do lado dele e disse, eu tenho tanta pena do papai e da mamãe de vocês, porque eu estou num lugar tão bom, eu tenho pena de vocês. As fisionomias deles são com pessoa que sabe o que quer, sabe o que faz e sabe para onde tem que ir, não é? Tanto do ponto de vista temporal, quanto do ponto de vista espiritual. Sabe que nós não nascemos para este mundo, mas sim para a vida eterna, não é? Então, mas que tanto é que ele soube enfrentar a doença, certo? E soube enfrentar a morte. Os santos são intercessores, né? De Deus. São eles que levam a nossa súplica. A gente pode levar também diretamente, mas Deus permite que a gente procure os santos para a glória deles. A experiência que eu tive com o tio Juninho foi quando a minha mãe ficou doente. Ela teve um derrame, foi muito doente mesmo. E quando cheguei ao hospital, no primeiro dia, né, ela passou 30 dias internada, né? E no primeiro dia, quando eu cheguei, os médicos disseram que as chances que ela teria, né, era de 20% apenas, né, de se recuperar, né, desse problema que ela teve, né, o derrame. E aí, um dia a Glória me falou, né, que tinha uma relíquia do tio Juninho, uma camisa. E nesse dia que ela me disse isso, eu levei lá para o hospital, né? Coloquei ela embaixo na cama, né? Na cama, embaixo da mão da minha mãe.
e rezei ali um Pai Nosso, Ave Maria, e pedi intercessão a ele, né, que ele intercedesse ali na saúde da minha mãe. E 2 dias depois, a minha mãe, que estava até em coma, né, abriu os olhos, e foi um momento de muita alegria, né? E essa foi a graça que eu consegui alcançar através da intervenção, com certeza, do tio Juninho. A dona Maria Ângela tinha 2 anos, estava perdendo 7 quilos. A gente precisava de gotinha na boca dela. E eu fui lá. Desnutrida? Era, lá em Baturité. Aí eu levei a médica lá, que é particular, em Baturité. Quando eu saí da doutora, eu creio que ela ia morrer. Eu pedi a ele, Juninho, me dê um sinal se você vai conseguir aí essa menina. Aí, resultado, quando eu fui deixando do carro para comprar na farmácia, a menina olhou pro cachorro e disse, au, au. Aí eu digo, pronto, é o sinal. Porque a menina, ela chegava assim, nem chorava. Então, aí disse, au, au. Essa vive muito bem, casada. Ficou boa. Ficou boa. Ao meu querido irmão Francisco, para que conhecendo o seu onomástico, aprenda a imitá-lo. Dê assim, glória a Deus, Luiz, porque Francisco de Assis era o nome dele. A gente chama de Juninho, mas Francisco de Assis, e ele deu esse livrinho para ele. E também uma pessoa escreveu aqui, eu acho que foi a minha mãe, a letra é dela, este livro, Castelo Interior, Moradas Interior de Santa Teresa de Jesus, né? Este livro foi adquirido pelo Juninho poucos meses antes de morrer. Ele pretendia lê-lo, como também o caminho da perfeição da mesma Santa Teresa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E Volvinho, resta um para você utilizar. Ele também gostava muito de jogar xadrez, mas a gente... Cristo é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós todos, para a remissão dos pecados. Fazei-nos em memória de mim. O justo, porém, ainda que morra prematuramente, encontrará descanso. A velhice venerável não é a de uma longa duração e nem se mede pelo número de anos. O bom senso equivale aos cabelos brancos, uma vida sem mancha à idade avançada. Agradando a Deus, o justo é amado por Ele. Vivendo entre os pecadores, Deus o transferiu para outro lugar. Foi arrebatado para que a malícia não lhe pervertesse a inteligência, nem o engano seduzisse sua alma, pois o fascínio da frivolidade obscurece os valores verdadeiros e a inconstância das paixões transtorna a mente sem malícia. Tendo alcançado em pouco tempo a perfeição, completou uma longa carreira. Sua alma era agradável ao Senhor e por isso apressou-se em tirá-lo do meio da maldade. As pessoas veem isso
e não compreendem e não refletem em seu coração que a graça e a misericórdia são para os eleitos do Senhor e que Ele intervém em favor dos seus santos.